Graças, paz, irmãos, amém? Se é para Jesus, aplauda mais forte, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Eu não queria dizer não, mas cadê a geração azul aí? Uhul! Cadê a geração amarela? Cadê a geração vermelha? Cadê? É a preta mesmo? Cadê a geração preta? Cadê a geração branca? Qual mais que tem? Verde limão. Agora todas as gerações, dê um amém, irmãos. Ó, sem querer puxar a sardinha aqui, tá bom? E o apóstolo, nós estamos iguais. Sou da geração azul pelo visto aí. Pessoal, sem mais delongas, eu quero agradecer aqui a igreja El Shaddai, apóstolo Fábio, sua esposa Cláudia, apóstolo Renê Terra Nova, Ana Marita, pastor Eduardo Oliveira que me antecedeu aqui, muito obrigado. E antes de tudo, irmãos, eu estava ontem fazendo meu devocional ali no avião, que foi o momento que deu tempo, e Deus me trouxe aqui uma palavra que está lá em Atos, capítulo 9, 31, dizia o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Se não há Espírito Santo, nós não somos edificados. Se não há Espírito Santo, nós não somos encorajados. Se não há Espírito Santo, nós não crescemos. Então eu quero que você entenda aqui e preste bastante atenção, de que sem a presença do Espírito Santo aqui, isso aqui fica em vão. A maior presença que nós podemos ter aqui é a do Espírito Santo, amém? Então abaixe sua cabeça para nós orarmos. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui. Eu te peço a Deus, Senhor, venha me usar conforme instrumento do Senhor. Senhor, venha abrir corações e mentes, para que o poder do Teu Espírito Santo possa ir na divisão ali da alma e do Espírito e convencer. O meu papel aqui é somente ser um servo do Senhor, é realmente passar aquilo que está dentro do meu coração, e que eu tenho certeza que também provém do coração do Senhor. Que a partir, ó Deus, dessa manhã aqui, pessoas possam modificar esse estado chamado São Paulo. Que a partir, ó Deus, desse dia aqui, pessoas possam modificar a região, que possam modificar esse país, e que surjam, ó Deus, jovens inconformados aqui em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 18, versículo 36. Nós iremos ali ver um momento em que Jesus está perante Pilatos. Pilatos nada mais era do que um político. Ele era governador de onde? Da Judéia. Houve um aí que vai na escola dominical. João capítulo 18, versículo 36 diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho repita, verdade. Todo aquele que dá, ouve a minha voz. E aí Pilatos faz uma pergunta um tanto quanto interessante: o que é a verdade? Pode fechar sua Bíblia e voltar a atenção aqui. Pilatos, ele pergunta para Jesus Cristo o seguinte: olha, o que é a verdade? Talvez você aí, né, na sua escola, na sua universidade, já foi confrontado com essa pergunta, mas afinal, o que é a verdade? Você leva a verdade como se fosse a Bíblia, mas a Bíblia não é verdade para mim. Como que a gente vai chegar num denominador comum? E quando eu disse que Pilatos ele era um político, é porque quando a gente pensa em política, o que vem na nossa mente de imediato? Seja sincero. Quando uma pessoa está discutindo sobre política, o que vem na sua cabeça? Corrupção. O que mais? Ladrão, obrigado, viu? Obrigado. Tudo bem, era para ser sincero, né? Só coisas ruins, negativas, né? Eu ouvi um Lula aqui, né? Coisas negativas, né? Você escuta aí um ladrão corrupto, por quê?
durante muito tempo a política em nossas vidas foi algo ruim, e de fato eu não julgo você por isso, porque políticas sempre foram o quê? Pessoas que de em 4 anos chegam até nós, fazem diversas promessas e depois não cumprem aquilo e inclusive nos frustra. E quantas pessoas que saíram no meio de nós, dentro da igreja, e frustraram o nome do Senhor quando chegaram até lá. Então nós somos cristãos machucados com a política. A gente não quis infiltrar na política. Só que a política existe uma característica fundamental, que é: não existe espaço vazio. Não existe vácuo na política. Se você não ocupar, outra pessoa irá ocupar, mas não vai ficar vazia. Então o que a gente fez? Não vamos mexer com política, porque política é do capeta. O que o capeta fez? Obrigado. Não vamos mexer com filme, não. Filme é coisa do capeta. O que o capeta fez? Muito obrigado. Universidade, não. Esse lugar não é para nós, não. Deixa isso aí lá para o mundo. A gente não começou a infiltrar nos locais onde inclusive até mesmo nós criamos, que foi a própria universidade. E aí quando você pensa em política, você pensa em políticos, em talvez ali uma discussão entre direita e esquerda, talvez pessoas, né? Mas eu não quero trazer política aqui dessa forma para você. Política significa ação, capacidade de você influenciar ou determinar as ações de outras pessoas. Lembre-se disso. Todos nós fazemos políticas todos os dias. Quando você influencia alguém ou quando você é influenciado. O que nós devemos pensar é: quem eu estou influenciando e de quem que eu estou recebendo influência. Talvez o mundo tenha te influenciado muito mais do que você influenciado o mundo. E quando eu saí da universidade, né, o pastor aqui disse, né, que eu chamei a polícia para professor e tudo. Mas quando eu saí da universidade, eu percebi que a igreja, do mundo eu espero que o mundo seja mundo, mas quando eu olhei para dentro da igreja, eu percebi que a igreja estava parecendo demais com o mundo. E aí os jovens, para poder prendê-los dentro da igreja, a gente tinha que ficar igual um palhaço, né? Olha aqui, fixa sua atenção aqui em mim, sendo que o mundo lá fora não trata o jovem como bobo, pelo contrário, ele trata o jovem como uma pessoa plenamente capaz. E o que nós como igreja tem feito? Nós deixamos de influenciar, porque a gente está sendo luz só na luz. Quando chama para a luz e ir para a escuridão, a gente tem medo. A gente tem medo de perder seguidor, a gente tem medo de perder amigos, a gente tem medo de perder colegas, e a gente deixou de influenciar. E o que tem acontecido? Muitos têm entrado dentro da igreja buscando um arrepio, mas têm esquecido de ter transformação de mente. Não há cristianismo sem transformação de mente. Ah, Nicolas, mas eu entreguei meu casamento para Cristo, eu entreguei minhas finanças para Cristo, mas da minha mente quem cuida sou eu. Isso não é cristianismo. Cristianismo está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós somos um ser tricotômico, certo? Nós somos corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam os seus corpos? Ó, gente, ninguém come aqui não? O que vocês gostam de comer aqui em São Paulo? Feijoada. Alguém gosta de comer feijoada? Dá um amém. Amém. Quem gosta nesse friozinho aí de tomar uma sopa? Amém. Quem gosta de pequi, levanta a mão. Irmãos, quem gosta de pequi é 880. Ou o cara vira como é que fala? Tipo um vendedor de rinodê de pequi, né? Você tem que comer pequi, pequi é bom demais. Ou o cara vira um pequifóbico, né? Ele odeia pequi. Quem é do time aqui que odeia pequi, levanta a mão. Eu odeio pequi, irmãos. Mas enfim, você alimenta seu corpo comendo. Como você alimenta seu espírito? Jejum, oração e Bíblia. Agora, como você alimenta a sua alma? Uai, Nicolas, eu não sabia nem que eu tinha uma alma. O que é isso? Qual que é o cheiro, né? C.S. Lewis diz o seguinte: que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então você é alma.
E como você vai alimentar essa alma? Através da sabedoria, do conhecimento, porque foi um conselho, inclusive, da pessoa mais sábia que já pisou nessa terra, que foi Salomão. Disse: olha, persegue, vai atrás do conhecimento como aquele que busca o ouro e a prata, ou a gasolina, né? Tá quase no mesmo patamar aí, né? Fala sério, vocês acreditam que que todos nós, que a igreja em geral, esteja procurando o conhecimento e a sabedoria como aquele que busca o ouro e a prata? Pelo contrário, quantas pessoas estão com a sua alma parada, inerte? Por quê? Tem preguiça. É muito mais gostoso, ainda mais nesse frio, ficar quentinho, ver um Netflix, né? Ou se não, basicamente, eu não sei se você conhece alguém assim, que liga a televisão e fica no celular. Você conhece alguém assim? Né? Irmãos, isso faz sentido? Não faz sentido, né? Mas a gente faz. Por quê? Ei, presta atenção. Sabe por que a gente faz isso? Porque a nossa alma não está recebendo o alimento da fonte ideal. A gente começa a alimentar a nossa alma através de documentários, através de seriados, através de um monte de coisa, menos do Evangelho. E aí nós estamos recebendo influência de outros meios. E você fala: Nicolas, o que isso tem a ver com política? Política não é influência? Então você está recebendo influência de um músico, de um artista, de um cantor, de seu professor. E inclusive talvez você conheça alguém que fala assim: ah, eu não vou lá hoje de manhã na Quetrem não, porque vai ser um político falando. E quero deixar algo aqui bem claro: hoje eu não estou aqui como político, mas como irmão em Cristo, amém? Até mesmo porque, irmãos, eu nem tenho voto aqui, não faz sentido. E mesmo em Minas Gerais eu sempre ministro como irmão em Cristo. Eu de fato é meu ministério, eu amo fazer isso. Agora, nós alimentamos, né, esses três campos: alma, corpo e espírito. E nós estamos deixando de alimentar a nossa alma, que é a nossa vida intelectual. Pare para pensar aí qual foi o último livro que você leu. Tirando a Bíblia, né, irmãos? Né? Para pensar: nossa, Nicolas, o último livro que eu li foi Os Três Porquinhos. Né, o último livro que eu li, o último filme que eu vi foi Lula, o Filho do Brasil. Meu Deus do céu, né? Talvez a sua alma, irmão, esteja morta intelectualmente. E eu costumo dizer isso e repito: no mesmo local que há crescimento, não há conforto. Se você quer crescer fisicamente, você precisa ir para onde? Para a academia. E o que acontece lá na academia? Choro, ranger de dentes, né? A gente não quer ir para a academia, mas quando você está na academia, você gera microlesões no seu músculo. Sabe o que é isso? A dor gera crescimento. Seu músculo vai crescer. Da mesma forma, você deve compreender a sua vida intelectual. Se você está num ambiente confortável, está tudo errado. Você não foi aqui chamado para poder buscar um bem-estar. Você não foi chamado aqui nessa terra para poder fazer as suas vontades. Você não veio aqui nessa terra para poder satisfazer o seu eu. Você veio aqui cumprir um propósito. Ei! Se é para o Senhor, pode aplaudir. Amém. E o que a gente fez? Não vou alimentar minha alma, não vou influenciar ninguém, porque eu quero ficar aqui dentro da igreja quietinho, confortável, e ninguém me toca, ninguém me fala nada. Você não tem vivido o cristianismo. Nicolas, eu quero ser um imitador de Cristo. Você quer mesmo? Lembrando que ele foi crucificado, tá? Nicolas, eu quero ser imitador de Cristo. A vida inteira de Cristo foi perseguições, dificuldades, tentações. E você quer ser um imitador de Cristo, buscando somente um gozo, uma felicidade, uma tranquilidade. Nós fomos feitos para a guerra. E eu quero te mostrar aqui hoje pessoas que têm influenciado a sua mente para um caminho oposto ao do Evangelho. Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: eu sou cristão e sou comunista. Ou você não sabe nada sobre comunismo, ou não sabe nada sobre cristianismo para poder afirmar isso. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque se eu não falar isso aqui, outra pessoa irá falar para você, e talvez seja de um jeito completamente errado. Se a gente fala de cristianismo, eu pego a Bíblia. Se a gente fala sobre Marx, eu tenho que pegar Marx. Então dá só uma olhada, passa aí por favor. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, diz o seguinte: abolição da família,
Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual ou a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional. Alguém tem uma família tradicional aí, amém? Ama a sua família? Amém. É uma burguesa e existe somente na burguesia. Peraí, então quer dizer que a família só existe na burguesia, onde tem pessoas que têm dinheiro, e eles querem a abolição da família, ou seja, a destruição da família. Pera lá, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, porque quem instituiu a família não foi Karl Marx, quem instituiu a família foi Deus. Então se há alguém que está buscando uma destruição dessa instituição, nós não podemos caminhar junto. E rapidamente aqui, porque o nosso tempo é curto, mas Karl Marx ele trazia uma teoria de que a sociedade ela é muito desigual, e para tanto você necessita fazer uma luta armada, pegar em armas e lutar contra quem tem dinheiro, e assim você vai atingir uma sociedade perfeita e igual. Vou falar algo para você, toma cuidado em quem está prometendo o paraíso para aqui. Deus prometeu o nosso paraíso, mas não foi aqui. Depois que Ele voltar, Ele vai nos arrebatar, nós vamos viver eternamente com Ele. Mas aqui na terra Ele nunca chegou e prometeu: olha, você vai viver uma vida tranquila. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele já falou: você vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. Então se tem alguém dizendo abolição da família, nós não podemos caminhar junto. Mas a estratégia dele era uma estratégia de guerra, uma estratégia de uma luta, de uma revolução armada. Lembre-se disso, revolução armada. Essa teoria foi evoluindo, e a gente chega, pode passar por favor, ali na escola de Frankfurt. O que foi isso? Dá uma olhada ali naquela frase: make love, not war, né? Faça amor, não faça guerra. Irmãos, entre amor e guerra, seja sincero mais uma vez, você escolhe o quê? Amor, né? Agora, se você é, por exemplo, Davi, e chega um gigante diante de você, o que você faz com Golias? Vem cá, vamos conversar. Deixa eu fazer um cafezinho aqui. Não, primeiro você, né? Irmãos, é guerra, é pancada. Eu estou pedindo para você pegar em arma e matar quem não concorda com você? Estou falando isso não, né? Daqui a pouco amanhã, vereador bolsonarista pede para pegar em armas e matar, né? Não é isso. Estou querendo dizer o seguinte: se vis pacem para bellum, em latim, se queres paz, prepara-te para a guerra. O nosso Senhor é o Senhor do quê? Dos exércitos. Nós não lutamos contra a carne, mas nós lutamos contra as potestades, principados. Mas nós somos seres espirituais, mas também nós temos um corpo físico. Seria muita inocência você dizer: não, eu estou aqui, mas eu não preciso fazer nada. Uai, Deus te deu uma boca para você ficar calado? Deus te deu olhos para você não ver? Te deu ouvidos para poder não escutar? Pelo contrário, Deus tem um propósito para você aqui. E o que acontece? Quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o das luzes, ele não está brincando. Esses caras reuniam ali numa escola chamada Frankfurt e disseram o seguinte: não dá para poder fazer revolução armada, porque a gente não está ganhando. Vamos fazer uma revolução cultural. Vamos ganhar na cultura. Ao invés de você destruir escolas, de você matar padres e pastores, como acontecia na União Soviética, nós iremos fazer o quê? Infiltrar na escola. Vamos infiltrar ali nas igrejas, para poder modificar a cultura. E o que aconteceu? Passa aí por favor. Lá nos anos 60, já deságua todas as consequências dessa ideologia. Está ali, keep abortion legal, né? Mantenham o aborto legal, ou luta pela legalização do aborto. Ontem, coincidentemente, eu estava no aeroporto, fui comprar uma água, estava lá a capa da Veja. Vocês chegaram a ver a capa da Veja? A capa da Veja dessa semana foi, precisamos falar sobre, eu até tirei uma foto, precisamos falar sobre o aborto aqui, meu ventre é livre. Meu ventre é livre, inclusive até mesmo para poder matar uma criança, né? Contraditório. E você para e pensa: Nicolas, mas a Veja é um partido político? Não, a Veja é um jornal. Mas o que eles estão fazendo? Política, capacidade de você influenciar ou até mesmo determinar as ações das outras pessoas. Esses caras que reuniram lá, eles estão fazendo política, que é influência. Só que na mesma época surgiu um outro cara para poder ajudar ainda mais em uma outra estratégia, que é chamado Antônio Gramsci. Talvez você nunca ouviu falar desse cara. E se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aí,
Ah, nunca vi. Prazer. O que esse cara fez? Ele foi fundador do Partido Comunista Italiano. E ele diz o seguinte, pessoal: ao invés da gente ganhar o topo, nós temos que ganhar a base. Porque quando a gente chegar no topo, não precisa ter uma revolução armada, porque todo mundo já pensa como todo mundo. Você não precisa mais chegar na cabeça de um cristão e falar: ou você aceita Jesus ou eu te mato. Porque os cristãos não estavam arredando o pé, eles acabavam morrendo, porque para nós morrer é lucro. E aí o que acontecia? Matava-se um cristão, fortalecia a fé do outro. A igreja inclusive foi muito perseguida depois que o Espírito Santo foi colocado aqui na terra. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram fortalecendo a sua fé, porque para nós morrer é lucro. E aí o que ele fez? Vamos ganhar através da cultura. E ele traz algumas diversas teorias. Em 1968 é lançado um livro aqui no Brasil chamado Pedagogia do Oprimido, do patrono de educação do nosso país, chamado Paulo Freire. Esse cara que vai aparecer agora. Esse cara aqui, ele pegou uma teoria de Antônio Gramsci e transformou ela para algo genial para o mal. O que ele diz? Ele fala: olha, vou falar uma coisa para vocês. Tudo diz respeito à opressão, inclusive até mesmo dentro dos lares. As relações entre pais e filhos são opressoras. A educação também é opressora. Por quê? O professor está numa posição hierárquica maior do que dos alunos. Então ele está oprimindo. Então, ao invés do professor ser uma pessoa que fica depositando conhecimento, ele vai ser uma pessoa igual, vai ser um facilitador. E aí o que acontece? Se eu chego e falo: nós vai, nós vem, nós fica, isso não é um saber menor, isso é um saber diferente. Olha que lindo, né? E o analfabetismo lá em cima, né? E qual que é o problema disso, Nicolas? Que ele pegou uma teoria de Antônio Gramsci chamado Círculo de Cultura. Basicamente, nas fábricas, lá em 1930, tinha-se reuniões em círculos para poder discutir a respeito de vários temas. E Antônio Gramsci diz o seguinte: através do diálogo, nós transformaríamos um homem em um novo homem. Isso era feito nas fábricas. O que Paulo Freire fez? Transportou isso para dentro das escolas. Então, passa aí. Quem nunca teve uma aula dessa forma aqui, né? Em círculo. Essas aulas e matérias são geralmente em quais matérias, né? Essas aulas em círculos é feito geralmente em qual matéria? Sociologia, filosofia. E por que todo mundo ama sociologia e filosofia na escola? Porque não tem aula, né? Você fala: opa, horário livre, né? Qual que é a matéria de hoje, professor? Nós vamos falar sobre Bolsonaro genocida. E fica uma discussão lá gigantesca. Deixa eu falar algo para vocês. O professor deixou de ser alguém que ensina e que forma estudantes e passa a formar ativistas. E o que é o ativista? Aquele que faz a engrenagem rodar. Existem as pessoas que embasam, que estruturam o pensamento revolucionário. Existem aquelas pessoas que vão para o fronte de guerra para poder batalhar. O primeiro ativismo que tem influenciado muitas nossas almas chama-se ativismo LGBT. Por que muita gente tem medo de falar a respeito disso? Porque tem medo do mundo não aceitar a gente. Mas como eu leio a Bíblia, eu sei que a Bíblia me diz o seguinte: não se preocupe se o mundo vos odeia, porque ele odiou a mim primeiro. Isso foi Jesus Cristo que disse. E quando a gente trata a respeito disso, a gente não tem alimentado a nossa alma, e por isso a gente tem perdido o debate, perdido a influência. Então olha só o que acontece. Há dois tipos de pessoas aí nesse meio: o homossexual, que busca uma aceitação. Tem alguma placa aqui fora, aqui nesse estádio, dizendo proibido a entrada de homossexuais? Tem ali na porta dizendo assim, proibido a entrada de feministas? Não tem. A igreja, e onde o povo de Cristo está, é local de aceitação e de transformação de vidas, amém? Glória a Deus. Aqui é local de pessoas imperfeitas. Glória a Deus, glória a Deus. Só que a igreja ela é aberta a todos, amém? Mas ela não é aberta a tudo, é diferente. E o que estão tentando fazer conosco não é uma aceitação, mas sim uma imposição. Ou você concorda comigo ou você é um homofóbico. Ou você concorda comigo ou você é um intolerante. Ou você concorda comigo ou senão você é um fascista, genocida. Deixa eu te falar algo para vocês. Essa tática
de querer rotular os cristãos para poder desumanizá-los, é uma tática antiga, feita inclusive pelos nazistas com os judeus. Sabia que Hitler, ele colocava toda a sua Gestapo e todo o seu marketing através de Goebbels, colocavam-se os judeus como insetos. Sabe por quê? Porque inseto, quando você mata, você não tem um remorso. Daqui a pouco, se alguém matar um cristão, ignorá-lo, ser preconceituoso com ele, ninguém vai ligar, afinal, é uma pessoa ruim, é um intolerante, é um homofóbico. O que tem que fazer com esse tipo de gente? Extirpar. Toma cuidado com quem desumaniza você, tá? Com quem fala, você não é nem um ser humano, você é um genocida. Matar um genocida é quase bom, né? Já que é algo ruim, tome cuidado com isso. E aí você vê a diferença entre o homossexual e o ativista LGBT. Qual que é a grande diferença? Uma aceitação e uma imposição. A Bíblia nos deixa bem claro em 3 momentos. Em Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher. Depois ele fala no casamento, Jesus, ele fala sobre a união do homem e a mulher. Por quê? É o único meio e somente a partir de 2 consegue se formar uma prole. Lá em Romanos 1:26, a Bíblia fala sobre tudo isso, de como que aconteceu. Entrou uma perversão no coração das pessoas que estavam vivendo ali na época, e eles mudaram o uso natural, que era de homem com mulher, para homem com homem e mulher com mulher. E por terem feito isso, receberam em si o castigo deles próprios, pela perversão em seus corações, por terem rejeitado o conhecimento de Deus. Muitos utilizam essa passagem para poder falar a respeito dos homossexuais. Só que eu tenho uma crítica para fazer para nós como igreja. Sabe por que muitos de nós talvez não conseguem alcançar os homossexuais? Porque a gente se coloca num pedestal. Você é homossexual, você vai para o inferno. Mas você que é viciado em pornografia também vai. Você que é mentiroso também vai. Você que é cristão e fica em silêncio perante aos escândalos que acontecem dentro da igreja, como abuso sexual, você também está sendo omisso. Por que a gente indigna com um escândalo homossexual, mas se não indigna com um pastor que trai a esposa em cima do púlpito? Isso se chama, sabe o que? Indignação seletiva ao pecado. E o mundo está vendo isso, a hipocrisia da igreja, quando a gente não condena isso. E aí o homossexual fala, peraí, que tipo de igreja é essa que condena um pecado, mas não condena o deles próprios? Utiliza a Bíblia para uma métrica, mas não utiliza a métrica para eles próprios. Vou falar algo para vocês. A Bíblia condena um julgamento hipócrita, que é aquele que fala, você tem um cisco no seu olho, mas o meu tem uma trave. Mas a Bíblia não condena um julgamento correto, justo, sabe por quê? Caso contrário, a gente não podia falar nada, não podia falar nem que pecado é pecado. O que a Bíblia fala em João 7:24? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Quero passar para vocês aqui somente 2 vídeos rápidos, para poder mostrar a diferença entre aceitação e imposição. Acredito que todos vocês compreenderam bem aqui. Eu vou mostrar aqui o que é imposição, para poder destruir a sua família. Pode passar, por favor. Se quiser passar. Tô brincando. Pode ir. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá, de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não, a gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Isso aqui com certeza não passou no Fantástico. Seu professor de faculdade não te contou. Por quê? Porque eles querem esconder o verdadeiro propósito. Alguém tem família aqui, irmãos? Amém? Falou para você, tá? Falou para você. E eu não sei se você viu, é engraçado, né? Que eles utilizam, para você, a sua família pode ser uma loucura que quiser.
pode ser homossexual, pode ter gente, pode ter o que quiser aí, família de 3, de 4, 5, 6, não importa. Mas para mim a família se mantém. Vocês viram uma foto, né, de um que tem 9 dedos aí, a família dele, família tradicional, ele, a mulher e seus filhos, olha que engraçado. Então eles não querem destruir a família, eles querem destruir a sua família, é diferente. Pode passar o próximo, por favor, foi no Congresso Nacional em 2012. Fala sobre a sexualidade infantil. As brincadeiras Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Mesmo não, eita, não vão conseguir mesmo não, irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Mas precisa de nós, precisa de quem fale. Uma segunda arma, rapidamente aqui, que tem também atingido muitas mentes dos jovens hoje principalmente, se chama-se ideologia de gênero. Se você não sabe, isso é algo que tem feito política na vida do seu filho que vai ali para a escola. Nós sabemos que a sexualidade foi algo criado inclusive por Deus. Deus não chegou e criou o mundo inteiro e falou: nossa, preciso criar o sexo. Capeta, vem cá. Não. Nossa sexualidade foi definida por Deus. E o que eles querem desconstruir? Que a sua sexualidade não é definida pela genética, por aquilo que está dentro de você, mas sim por algo externo, uma influência externa. Então, se eu criar como uma menina, vira uma menina. Se eu criar como homem, vira um homem. Teve um caso que foi feito exatamente dessa forma, seguindo a fórmula do mundo de alterar a sua sexualidade, que é o caso, pode passar por favor, dos irmãos Heimer. Esse menino aqui, pode voltar, na direita está ele vestido como uma menina, e na esquerda ele como um adolescente, já como um menino. O que aconteceu? Esse menino, quando ele nasceu, houve um erro na cirurgia e foi queimado o seu órgão sexual masculino. E nisso a família ficou desesperada, e na época tinha um doutor chamado John Money, que era sexólogo e adepto à ideologia de gênero. Nisso orientou essa família: olha, já que ele não tem o órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina que ele vai virar uma menina. E assim os pais fizeram.
Quando chegou ali na adolescência, ele teve diversas crises de identidade e passou a se vestir e agir como um homem. E para resumir a história, ele acabou conseguindo se casar, e acabou quando ele se divorciou, ele tirou a sua própria vida, e também como a do o seu irmão também morreu de overdose. Então foi um resultado de uma história muito triste, de alguém que tentou impor para alguém algo, de fato, que você não era. Mas qual que é o problema disso, Nicolas? Qual que é o problema de alguém sentir o que ela, se tornar aquilo que ela se sente? Não tem problema nenhum você sentir o que você acredita ser, mas há um perigo por detrás disso. Existem pessoas, por exemplo, que não se sentem humanas, mas se sentem um dragão. Pode passar, por favor. A pessoa fala, não, eu me sinto humano não, eu me sinto um dragão, né? E aí você tem um caso da mulher dragão. Dá só uma olhada. Olha lá. Ah, ficou até parecido, né? Passa, por favor, só para ver o antes e depois. Inclusive era um homem, tá? Olha lá, ó. Gastou 295 mil para se transformar em mulher dragão. Existem também algumas outras pessoas, pode passar, que se sentem crianças. Olha só que bonitinho. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Pode passar. Eu vou traduzir, tá? É um homem com seus 50 e poucos anos, mas se sente uma criança, tá bom? Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, ou se diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva, né? Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que se sente uma menina de 6 anos de idade ou uma família que adota um trem desse, né? Enfim, qual que é o problema disso, Nicolas? Né? O cara sentiu uma criancinha. Vamos lá, pegamos o princípio, aquilo que eu me sinto, eu me torno. Então vamos lá, se eu algum dia acordar e falar assim, ai, me sinto com 5 quilos a menos. Ah, vai dando glória a Deus, vai bobo. Vai achando que Deus vai te emagrecer por milagre. Não para de comer igual uma capivara para você ver não, né? Ah, Nicolas, imagina, não, estou apertado. Chega para um cara que você está endividado, olha, eu me sinto transendividado. Eu sou endividado, mas eu não estou mais. Vai na sorte, chega para o banco, ô, tudo bom, bom dia, eu sou transmilionário. Você pode me dar os 1 milhão que eu sinto que eu tenho, né? Irmãos, existe trans feio por acaso? Ou trans bonito? Eu sou feio pra caramba, mas eu me sinto bonito. Amém. Mas não adianta, né? Ou seja, isso não passa de mera fantasia. Sabe qual que é o perigo aí? A negação da realidade. Você olha para algo, você vê que não é uma criança como estava ali. Não tem corpo de criança, não tem idade de uma criança, não tem peso de uma criança, não tem nada de criança. Mas você é obrigado a negar a realidade que está na ponta do seu nariz. Groucho Marx diz assim, você vai acreditar naquilo que você está vendo ou naquilo que eu estou te contando? Basicamente é isso, né? A gente é obrigado a olhar para algo e negar. Se nós estamos negando algo tão latente aos nossos olhos, o que mais nós não negaremos? Passa um vídeo aí, por favor, que são de 2 crianças falando sobre Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro perigo do princípio da ideologia de gênero. Pode passar, por favor. São 2 crianças atrás do carro conversando sobre Jesus Cristo, tá? Sobre Deus. Yes, you do. But I don't know because I don't know a lot about him. So, option number 1. Jesus. Yes, option number 1. So, Violet. Yes. Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But option 2. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Any other fun facts about Jesus? Irmãos, basicamente estão dizendo que Jesus é bi e homossexual, que ele é um homem que se coloca um vestido e que ama todo mundo. Sabe por que essa criança está falando isso? Porque alguém fez política dentro de sala de aula. Colocou dentro da mente dessa criança que a identidade de Jesus Cristo é outra. Agora eu te pergunto, essa criança ela só ouviu e está com aquilo dentro do coração dela por quê? Porque teve quem fale. Aí sabe o que a gente faz? Isso não diz respeito a gente não. Tem alguém modificando a identidade de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, carregou uma cruz, colocou uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado.
Ele foi morto, mas ressuscitou. E a gente fala o quê? Isso é política, eu não quero me envolver. Eu na minha escola dominical não aprendi que Jesus era bi, nem gay, nem travesti. Eu aprendi que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o El Shaddai, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele é o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano, magnífico, Pai da eternidade. Ei, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eles vão ouvir isso se não há quem fale? Isso tem que bater no nosso coração. Como é possível a gente ver pessoas destruindo a identidade de Jesus Cristo e a gente ficar parado quanto a isso? E isso infelizmente tem entrado dentro da igreja. Talvez você veio aqui achando que o Nicolas vai fazer campanha para o Bolsonaro. Achou errado. Você achou que eu vinha falar aqui de eleições, sobre urna eletrônica? Nicolas, eu não confio nesse negócio. Nem eu. Nicolas, você vai falar do STF? Não, eu não quero ser preso. Né? Nicolas, você não vai falar em quem que a gente tem que votar? Você não vai falar sobre as eleições? Vou falar algo para vocês. Nós cristãos, quem é cristão levanta a mão. Nós que estamos aqui, nós temos um Deus que não está atrelado às circunstâncias. Nicolas, se fulano de tal ganhar, eu vou embora. Se fulano de tal ganhar, minha vida acabou. Peraí, nós não estamos em guerra? Você está em guerra. Independe quem vai vir, irmão. Independe, a vida cristã não se resume em 4 em 4 anos, não. A vida cristã se resume ao que aconteceu há 2000 anos atrás. É isso que nós temos que ter o foco. Ei, nós temos que admirar, nós temos que lutar, nós temos sim que levar para a igreja uma condição mental e intelectual de fazer uma boa escolha. Mas a salvação do mundo não veio através de um político. Por mais que nós podemos admirar, eu inclusive sou horas. Eu não estou aqui falando mal de ninguém. Nós podemos admirar empresários, admirar líderes, óbvio. É nobre, nós temos quem admire, quem a gente admire alguém, né? Agora, a nossa total esperança não pode ficar atrelado em nada que é terreno. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que política é influência, você vai compreender que na verdade não diz respeito a só um mero partido político, a meramente uma pessoa. Você vai entender que tudo à sua volta está te influenciando. Sabe o que aconteceu? Aqui, por exemplo, no Brasil, colocou-se o divórcio como algo que é correto, algo bom. Se você não está bem com sua esposa, larga. Colocou-se, por exemplo, dentro das novelas, que o adúltero é o mais bonito e, portanto, ele é o galã da novela, o cara que trai a fidelidade da sua esposa. Colocou a mulher mais bonita da novela, aquela que é a mais bonita, a que pega todos, algo como uma virtude. Colocou-se o homossexual como um engraçado, gente boa, amigo de todo mundo. E tem colocado nós cristãos como bobo, careta, retrógrado, aquele que é chato. Vou falar algo para vocês. Roger Scruton diz o seguinte: nós conservadores somos chatos, mas nós estamos certos. Você não veio aqui nessa terra para poder agradar as pessoas. Qual que é o foco da minha ministração? É que você tem que entender qual é o seu campo de influência, é entender o seu propósito. Isso tem que bater no seu coração. Há tantas outras armas que estão influenciando a nossa mente, como o feminismo, que tem lutado para poder matar crianças dentro do ventre. E eu ainda tenho que ouvir pessoas dizendo: mas eu sou feminista e sou cristã. Deixa eu falar para você, mulher que está aqui, você não deve nada a ninguém, a não ser aquele que morreu por você numa cruz. O seu útero não é local de morte, mas é local de vida. Você, a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor, não são um peso, um fardo, não. Pelo contrário, é através dele que nós damos continuidade ao amor de Cristo. Você tem a vontade de unir-se a alguém para poder ter um relacionamento, é porque tem algo dentro de você dizendo: você não é daqui. Busque alguém para você amá-lo, inclusive até eternamente, para você conduzir os seus filhos a Cristo. Quantas mulheres têm deixado isso entrar dentro do seu ouvido, só porque é bonito, convence? Como assim?
que nós vamos dar legalidade para o aborto ser aprovado. Nós vamos dar legalidade para alguém chegar e falar: não, não tem problema, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras aonde? Não é seu corpo, é templo do Espírito Santo. Não são suas regras, são regras do Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé agora nesse instante, amém? Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, lá em Timóteo, lá em Timóteo fala que nós não estamos aqui para poder agradar a vida civil, mas para poder agradar aquele que nos alistou, sendo um bom soldado de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para um período onde talvez a gente ache que está todo mundo no nosso barco, mas eu tenho um certo receio de quando a gente olhe para trás, talvez esteja só a nossa família e olhe lá, porque a gente tem eximido do nosso campo intelectual para poder salvar inclusive os nossos filhos. Ei filho, vem cá, deixa eu te explicar sobre sexualidade. Ei filho, vem cá, deixa eu explicar o que é aborto. E o que a gente tem feito? Transferido isso para as escolas, para o governo, transferido inclusive a solução da sua vida para coisas terceiras. Deixa eu te falar algo para você. Você foi chamado para algo, e o seu chamado inclui uma guerra gigantesca, inclui fazer guerra contra as trevas. Mas Nicolas, se eu falar isso, meu melhor amigo vai me deixar. A única pessoa que você tem que ter medo de afastar de você chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro amigo, Ele sim. Agora, Santo Agostinho diz algo interessante: amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. É impossível a gente amar aquilo que Deus rejeita. É impossível a gente rejeitar aquilo que Deus ama. Ou seja, eu quero aqui nessa manhã, para que você faça uma oração muito sincera a Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. Irmãos, eu não brinco de levar a palavra, eu não brinco de chegar aqui e trazer algo para vocês. Um dia eu fui confrontado, e esse confronto me fez crescer. Eu quero que você cresça aqui nessa manhã, de falar: Deus, eu estou aqui, traga dentro de mim, dentro do meu coração, um inconformismo tão grande, que onde eu chegar, as pessoas vão sentir algo diferente. Eu quero que você feche seus olhos aqui nessa manhã. Feche seus olhos. Não importa quem está do seu lado, não importa o que está acontecendo aqui. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor tire a maldição do quase. Eu quase influenciei, eu quase fui um cristão, eu quase ganhei meu amigo, eu quase me posicionei na faculdade, eu quase fiz o que eu deveria fazer. Deus, nós pedimos agora para que cada coração que está aberto aqui ao Senhor, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, transformar a alma e a mente de cada um que está aqui. Nós pedimos a Deus para que o Senhor, em o nome de Jesus, venha tirar toda a preguiça, todo o desânimo, toda a seta que o diabo tem colocado em nossas vidas, e que o Senhor venha trazer, ó Deus, um sopro do Espírito, para trazer inconformismo para a sua igreja. Inconformado com o mundo que tem matado crianças no ventre, inconformado que o mundo tem destruído a inocência das nossas crianças, inconformado com o mundo que tem relativizado a verdade, mas que o Senhor venha trazer a essência do Teu Evangelho em nossos corações. A minha oração é, Pai, é que a gente busque muito menos um arrepio e muito mais transformação de mente. Que não seja, ó Deus, somente algo que nós venhamos fazer no dia a dia, pouco tempo. Que o Teu Espírito Santo não seja visitante em nossos corações, mas que seja morada em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós te louvamos, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluias. 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 Irmãos, para finalizar, João Calvino, ele diz uma frase interessante também. Eu gosto de ler muita coisa e reter o que é bom de cada um. João Calvino diz que quando um cachorro, ele vê o seu dono atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar.
Nós temos aqui várias gerações: amarela, azul, verde, branca, preta, vermelha, azul marinho, perdão, um monte de gerações. Para pensar só uma coisa aqui. Tira um dos seus avós, como se eles não existissem, tira um deles. Quantas pessoas deixam de existir? Talvez até mesmo você, né? Para pensar, quantas pessoas deixam de existir? Isso é a árvore genealógica, é isso mesmo. É porque eu falava genealógica, aí meu assessor ficou me corrigindo, eu fiquei com isso na mente. Genealógica. Quando você tira uma pessoa, deixa de existir toda uma cadeia, né, de pessoas embaixo, toda uma linha se some. Agora para pensar na sua influência. Se a sua influência morrer, para pensar quantas pessoas deixam de ser alcançadas. Você é fruto de alguém que se posicionou. Você é fruto de alguém que disse: eu vou me posicionar, não é mesmo? Pensa em quantas pessoas podem vir abaixo de você que ainda não receberam Jesus Cristo. Então, se você, eu quero finalizar, se você tem alguém aí que falou assim: nossa, essa pessoa me ajudou, essa pessoa me influenciou a conhecer o amor de Cristo, sabe, que me inundou, que mudou a minha vida, que limpou as minhas lágrimas, que me fez arrepender, me ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu quero que você abrace quem está do seu lado agora e fale: muito obrigado por você exercer a sua influência. Glória a Deus, Senhor, nós te agradecemos. Como é bom ter pessoas, como é bom ter pessoas que nos apresentam Jesus Cristo. Leve a fama de Jesus Cristo, influencie outras pessoas, seja um inconformado e alcance, e que o nome do Senhor pelos séculos dos séculos seja exaltado. Agora aplauda aquele que se posicionou numa cruz por você. Aplauda mais forte, porque é para Ele. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos para todo o sempre. Amém.